Amigos, tenho um pedido especial para cada um de vós que está a ver este vídeo neste momento. Deixem o vosso like, subscrevam o nosso canal, partilhem todos os nossos vídeos, ativem as notificações. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a chegar a mais gente. Tenho hoje nas mãos um documento excepcionalmente denso e direto. Um memorando formal datado de 16 de julho de 2026, assinado pelas coligações PAI Tararanca e API Cabaz Garande, e endereçado diretamente aos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. Não é um comunicado de imprensa, é um memorando técnico, ponto por ponto, com cópia enviada à presidência da Comissão da CEDEAO, ao Conselho de Ministros da CEDEAO, à Comissão da União Africana, ao representante especial da União Africana para a Guiné-Bissau, à Comissão Europeia e à coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Vou desmontar convosco este documento, seção por seção, porque ele resume de forma mais completa do que qualquer coisa que já vos trouxe até agora o estado real da crise guineense. Fiquem comigo. O memorando começa por recordar a Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada em Abuja a 14 de dezembro de 2025, logo a seguir ao golpe de Estado de 26 de novembro, que interrompeu a fase final do processo eleitoral, precisamente quando os resultados já estavam nas mãos de todas as missões de observação. Nessa cimeira, nos pontos 38, 39, 40 e 41 do seu comunicado final, a CEDEAO exigiu 4 coisas muito concretas. Passo a citar o documento: a libertação imediata de todos os políticos detidos e a garantia da sua plena participação em todos os processos políticos em curso. O estabelecimento de uma curta transição civil liderada por um governo inclusivo com mandato para realizar reformas constitucionais, legais e políticas e organizar eleições credíveis, transparentes e inclusivas. A autorização para que a Força de Estabilização da CEDEAO presente na Guiné-Bissau preste proteção aos dirigentes políticos e às instituições nacionais. E, por fim, a advertência expressa de que, caso a exigência de uma transição inclusiva não seja cumprida, a CEDEAO imporá sanções específicas a todos os indivíduos ou grupos que impeçam o regresso à ordem constitucional. E agora, a frase que resume tudo o resto deste memorando. Até a data, nenhuma destas 4 exigências foi respeitada. As 2 coligações vão mais longe e escrevem que o poder de facto instalado na Guiné-Bissau optou por ignorar completamente as deliberações da CEDEAO, minando a autoridade dos próprios chefes de Estado e de Governo. Vejamos os factos que o memorando apresenta como irrefutáveis. A 10 de julho, Domingos Simões Pereira, que se encontrava em sequestro domiciliário há mais de 6 meses, depois de ter sido transferido de uma prisão de 64 dias em janeiro deste ano, foi novamente encarcerado por decisão política do Tribunal Militar. E aqui, o memorando é tecnicamente implacável, apresentando 5 razões concretas para a ilegalidade desta decisão. Primeira, o presidente do Parlamento, sendo deputado da nação, não pode ser presente a um juízo nem julgado sem que a sua imunidade parlamentar seja previamente levantada. Segunda, se tivesse mesmo de ser julgado, deveria sê-lo pelo Supremo Tribunal de Justiça. Terceira, Simões Pereira está a ser acusado de tentativa de golpe de Estado, um crime que não é da competência do Tribunal Militar. Quarta, o Tribunal Militar não julga civis, salvo em tempo de guerra e para crimes específicos como espionagem, conforme o artigo 121 da Constituição e o artigo 2 do Código da Justiça Militar. E, em síntese,
dizem as coligações, todos os procedimentos foram realizados em violação das disposições legais, o que torna evidente que se trata de um processo puramente político. O memorando não fica por aqui. Continua a enumerar factos que considera igualmente graves. Os principais líderes da oposição continuam a ser perseguidos e a alguns é negado o direito de sair do território nacional. O contingente militar da CEDEAO estacionado na Guiné-Bissau não oferece qualquer proteção aos líderes da oposição, em flagrante contradição com a decisão de Abuja. Há, segundo o documento, violações sistemáticas e repetidas dos direitos humanos, incluindo raptos, espancamentos e assassinatos de pessoas que se opõem ao regime. As autoridades instaladas recusaram-se até agora a estabelecer a transição civil exigida pela CEDEAO. E o país continua a ser governado por um executivo composto exclusivamente por militares golpistas e aliados políticos do ex-presidente Embalo, chefiado pelo seu ex-ministro das Finanças e diretor da campanha eleitoral da plataforma republicana, a coligação criada pelo próprio ex-presidente da República. Toda a atividade política foi proibida e as sedes dos partidos políticos foram encerradas em todo o território nacional. E chegamos àquele que considero o ponto mais grave de todo o memorando, a criação do Conselho Nacional de Transição. As coligações escrevem que este órgão procedeu à alteração de leis fundamentais da nação, incluindo, prestem atenção, a própria Constituição da República, a Lei Quadro dos Partidos Políticos, a Lei da Comissão Nacional de Eleições e a Lei Eleitoral, sem qualquer legitimidade democrática. E acrescentam um detalhe fundamental. Este Conselho Nacional de Transição foi criado pelos próprios golpistas, no quadro de um programa de transição que a CEDEAO já tinha rejeitado categoricamente em Abuja. Dizem, um órgão ad hoc, desprovido de qualquer legitimidade, presidido pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e composto essencialmente pelos próprios militares golpistas e aliados políticos de Umaru Sissoko Embalo, sem qualquer representação legítima dos partidos e das plataformas políticas mais representativas do povo. E mesmo sem qualquer legitimidade democrática, este CNT procedeu à aprovação de uma nova Constituição da República às escondidas dos cidadãos, sem qualquer consulta ou debate público. As autoridades convocaram agora um referendo sobre esta nova Constituição para 30 de agosto de 2026 e reviram também o Código Eleitoral com base nesse mesmo texto. A síntese que as próprias coligações fazem é, para mim, a frase-chave de todo este memorando. Passo a citar. As autoridades que tomaram o poder pela força e se recusam a dialogar para a formação de um novo governo inclusivo que reflita o espectro político da sociedade guinense, tal como recomendado pela CEDEAO em Abuja, são as mesmas que adulteraram o quadro constitucional do país e se preparam para o impor ao povo da Guiné-Bissau. E há ainda um argumento jurídico adicional que considero essencial destacar neste vídeo. O memorando lembra que os partidos políticos não podem sequer participar no referendo, nem nas eleições de 6 de dezembro, uma vez que toda a atividade política está proibida desde aquilo a que chamam o golpe de Estado cerimonial. E sublinham algo que faz todo sentido. Nenhum partido político com peso popular e consciência democrática estaria disposto a participar num referendo forçado e encomendado ou em eleições viciadas, precisamente porque todo o novo quadro institucional que se quer impor aos guineenses resulta de várias ilegalidades e violações constitucionais. Por fim, invocam um instrumento jurídico regional que muitas vezes passa despercebido. O protocolo adicional da CEDEAO de 2001 sobre a democracia e a boa governação, que não permite que seja alterada e aprovada qualquer lei eleitoral num período inferior a 6 meses
antes da realização de eleições. Ora, entre o referendo de 30 de agosto e as eleições de 6 de dezembro, esse prazo mínimo de 6 meses está longe de ser respeitado. Passemos agora às propostas de solução que este memorando apresenta à CEDEAO, porque também aqui há um nível de detalhe que raramente vemos. As coligações pedem que a CEDEAO intervenha e obrigue as autoridades militares a cumprir as decisões da Cimeira de Abuja através de 6 medidas concretas. Primeira, libertar imediatamente o engenheiro Domingos Simões Pereira e permitir a sua participação em todas as atividades políticas. Segunda, levantar de imediato todas as restrições às atividades políticas dos partidos, dos seus dirigentes e militantes e permitir a reabertura das suas sedes. Terceira, não endossar a aprovação da nova, ou seja, não endossar nem aceitar o referendo para a aprovação da nova Constituição, nem as demais leis aprovadas pelo Conselho Nacional de Transição, porque este órgão não tem legitimidade para rever a Constituição e porque não existe liberdade nem ambiente democrático para organizar um referendo. Quarta, iniciar a verdadeira transição civil recomendada pela CEDEAO em Abuja, com um presidente civil e um primeiro-ministro civil, formando um governo inclusivo responsável por realizar as reformas estruturais necessárias e organizar eleições livres, justas e transparentes numa nova data a definir por consenso. Quinta, facilitar a criação de uma plataforma de diálogo entre as forças vivas da nação, os atores políticos e sociais, com o apoio e participação de outras entidades internacionais, nomeadamente a CPLP, a União Africana, a União Europeia e o Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel. Sexta e última, e talvez mais determinante, caso o alto comando militar não aceite cumprir estas decisões, a CEDEAO deverá aplicar rapidamente sanções individuais a todos os que sejam obstáculo ao retorno à ordem constitucional, exatamente como já tinha sido preconizado na própria Cimeira de Abuja. O que este memorando faz, no fundo, é apresentar à CEDEAO uma acusação muito difícil de contornar, a de que a própria organização regional tem nas suas mãos, desde dezembro do ano passado, todos os instrumentos e todas as decisões necessárias para resolver esta crise e que a única coisa que tem faltado é vontade política para aplicar essas decisões. Não estamos a falar de exigências novas, estamos a falar da aplicação de decisões que a própria CEDEAO já tomou no dezembro de 2025 em Abuja e que continuam por cumprir. Vamos continuar a acompanhar de perto a resposta da CEDEAO a este memorando e a trazer-vos com mais rigor qualquer novo desenvolvimento deste caso. Até ao próximo.